Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao curso de Técnicas de Feixes Iônicos aplicado à análise de materiais. O número de alunos inscritos foi bastante grande, temos aí perto, acho que uns 13 alunos inscritos, não dá para ter certeza ainda, porque alguns estão entrando em contato comigo para resolver trâmites da CPG, mas temos bastante interesse na disciplina, até maior do que eu estava esperando. Temos um problema para resolver em relação ao horário da disciplina, né? Tem alguns alunos que têm interesse em cursar a disciplina, mas tem intersecção de horário ou sobreposição total, na verdade, de horário com mecânica e estatística. Mas, como é um curso optativo e muito especializado, eu acho que seria interessante se a gente pelo menos tentasse pegar todo mundo, né, para fazer esse curso. Então, eu peço que vocês olhem o Doodle que eu enviei por e-mail. Eu posso enviar novamente o endereço aqui no chat. Eu acho que a situação agora está bem melhor do que antes, pelo menos agora a gente está conseguindo achar alguma intersecção de horário. Antes nem isso era possível, mas ainda a gente tem algumas arestas a acertar, tá? Então peço que vocês olhem lá com carinho, escolham lá as alternativas que têm maior adesão para a gente encontrar um horário alternativo para sair de mecânica e estatística. Eu acho meio complicado, né, meio injusto com as disciplinas optativas. Não que a mecânica e estatística seja obrigatória, mas está na lista de obrigatórias, né? Então tem uma preferência muito grande, meio que esmaga as disciplinas optativas como essa. Mas, enfim, se a gente achar um horário vai ser muito bom, porque daí todos vão poder participar. Pelo que eu vi na lista de participantes, temos muita diferença entre os inscritos, diversas áreas, vários interesses. Eu acho que o curso vai ser bem interessante para a gente discutir várias coisas durante o semestre. Primeiro, eu quero perguntar para todo mundo se todos têm acesso ao Moodle, né, ao e-disciplinas. Sim. Eu criei o ambiente do e-disciplinas para essa disciplina. Lá vão constar as atividades para entrega, essas coisas assim. Ainda tem pouca coisa, porque eu estou querendo resolver essa questão do horário para poder submeter os documentos lá. Não quero submeter um documento com o horário atual e depois mudar, né? E aí metade vai ficar com um documento, metade fica com outro. Melhor fazer isso tudo de uma vez. Thiago? Oi? Oi. Eu não tenho acesso no Moodle. Não tá aqui aparecendo a disciplina para mim, Rodrigo Dias. Rodrigo Dias. Mas eu fiz a minha matrícula na sexta, então pode ser isso. Certamente é isso. Eu tô no mesmo problema do Rodrigo também, mas acho que daqui a um tempo já se resolve já. Vocês também podem me mandar o número USP de vocês pelo chat e eu posso inscrevê-los já assim que acabar a aula. Mandei. Ótimo. Professor, rapidinho, uma coisa que eu vou falar do Doodle. Pessoal, quando vocês forem votar, coloca todas as opções que vocês têm de tempo livre possíveis. Quando eu votei, eu coloquei só as melhores. Aí foi continuando a falta de consenso. Então, assim, quando forem votar, sejam simpáticos, tá? Foi bastante horário, que a gente achar. Tem algumas opções, são 13 pessoas votando. Tem opções com 11, opções com 12. Então, assim, se der para avançar isso, é um problema a menos para não ficar ninguém sem matéria. Então, sei lá, exatamente. Legais, né? Por isso que eu falei, nós estamos quase chegando num consenso aí, né? Precisamos ver. É claro que tem gente fazendo outras disciplinas e tal, mas eu espero que a gente consiga encontrar um horário. Parece que um horário à tarde
é melhor, mas, enfim, estamos caminhando, estamos avançando nessa coisa aí. Mais alguma coisa? Mais alguém? Bom, então eu vou compartilhar uns slides aqui. Oi? Alguém levantou a mão aí? Isso, fui eu, professor. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Você pode falar o seu nome aqui? Eu não consigo mais ver. Claro, é Giancarlo. Giancarlo. Então, professor, é que eu cheguei um pouquinho atrasado, peço até desculpas, problemas de conexão, mas o que você estava discutindo? Eu vi falando do acesso ao Moodle, eu tenho acesso ao Moodle, sobre o horário da disciplina. Uhum. Porque tem alunos que têm intersecção do horário dessa disciplina com mecânica estatística, né? Uhum, meu caso também. Exatamente. Então, o que eu estou tentando ver com todo mundo é se a gente consegue encontrar um horário alternativo para a gente sair dessa intersecção, né? Uhum. Então, eu enviei o link do Moodle, da pesquisa do Moodle, não, do Doodle, sim, por e-mail. E aí o que eu estou pedindo é para o pessoal rever as opções, colocarem lá todas as opções livres mesmo, porque a gente está quase convergindo num horário, né? Uhum. Eu tirei um print da última situação antes da aula, tá no último slide aqui, para a gente poder discutir a respeito disso, mas a gente está quase convergindo. Tem alguma coisa perto de 13 alunos matriculados e temos alguns horários com adesão quase completa, né? Falta pouco. Uhum. Ah, beleza. Então Obrigado. Era mais isso. Agora, antes, o que eu estava fazendo era dando uma enrolada para todo mundo entrar, então estava dizendo que tem bastante adesão à disciplina, né? Eu estava esperando que a gente ficasse ali no limiar de aprovação, né? Porque precisamos ter 6 alunos para que o curso ocorra. E nós estamos com 13 inscritos, né? 13 candidatos, né? Tem um ou dois ainda que não constam na lista. Mas a adesão tá bastante boa, né? Eu acho que vamos ter boas discussões durante o semestre, porque a área do pessoal é bastante diversa, né? Tem pessoal da dosimetria, tem pessoal de materiais, tem o pessoal de materiais em condições extremas, né? Tem, se não me engano, tem gente lá da arqueometria, né? Então, acho que vamos ter bastante diversidade de discussões aqui dentro do curso. Bom, então eu preparei alguns slides apenas para discutir com vocês como vai ser o semestre. Eu espero que seja um semestre formativo, divertido. Não quero exatamente causar estresse, né? Então a gente vai ter algumas atividades para nota, porque é uma demanda, né, do programa, mas a intenção mesmo é fazer com que vocês estejam aptos a utilizar as técnicas de feixes iônicos para caracterização de materiais, mais especificamente aquelas que estão disponíveis no laboratório LANF, né? Esse curso eu projetei junto com o professor Manfredo Tabachniks, e nós vamos tocar esse curso juntos, tá? Então, o objetivo do curso é oferecer para os estudantes um conhecimento básico para estudar física nuclear aplicada, né? E alguns conceitos de análise de materiais associados a essa física nuclear aplicada, né? Tem um pessoal também da física nuclear básica inscrito no curso, eles são muito bem-vindos, mas é um curso de formação em física nuclear aplicada, né? Então é possível que tenham muitos conhecimentos de física nuclear básica que aqui estejam superficiais, né? Então, só fazendo essa remarca de que a gente vai focar nos conceitos de física nuclear que sejam relacionados à análise de materiais. Os métodos desse curso serão baseados em aulas expositivas, né? Alguns tutoriais de uso de programas e atividades computacionais.
A proposta original do curso era que a gente tivesse bastante participação em laboratório, dentro do LANF, né? Mas devido à pandemia isso não será possível. O que a gente vai fazer é fazer o curso na melhor forma possível e depois a gente combina uma atividade dentro do LANF para vocês conhecerem o acelerador, verem como como os dados são adquiridos, essas coisas assim, né? Se der para ser dentro do semestre, vai ser ótimo, né? Mas se for fora, eu vou enviar um e-mail convidando vocês para participar, e aí eu espero que vocês tenham interesse no final do semestre, mas vai ser uma atividade sem nota, né? Vai ser uma visita para completar a formação do curso. Então, como eu estava dizendo, esse curso ele não serve para substituir o curso de física nuclear, não serve para substituir o curso de reações nucleares, né? Aqui os conhecimentos a respeito disso, eles serão, eu não diria exatamente superficiais, mas eles vão ser enviesados, né? Tem muitos detalhes de física nuclear e de reações nucleares que são importantes do ponto de vista dessas áreas, mas que aqui na área de análise de materiais a gente vai adotar um ponto de vista muito mais pragmático, né? Digamos assim, que a gente vai utilizar conceitos ao invés de ficar explorando esses conceitos muito a fundo, né? Talvez isso instigue alguns alunos que trabalham com física nuclear a se inscreverem depois no curso de física nuclear e no curso de reações nucleares que tem na pós-graduação, né? Esse curso ele também não visa substituir o curso de técnicas experimentais em física nuclear. Tem um curso com esse tema na graduação e um outro curso com esse tema também na pós-graduação. Aqui na ementa nas atividades do curso vai ter algumas aulas, mais especificamente uma aula a respeito de instrumentação nuclear, mas é apenas para aqueles alunos que estão fazendo esse curso não saírem do curso sem nenhuma formação no sentido do entendimento de como os dados são obtidos, né, dessas técnicas. É mais uma coisa assim bem informativa do que qualquer outra coisa, né? Então, para aqueles alunos que são da física nuclear ou têm interesse em física nuclear, talvez, mais uma vez, esse curso seja um curso que instigue você a se inscrever nessa disciplina de técnicas experimentais em física nuclear. Uma parte desse curso de técnicas experimentais, inclusive, sou eu que dou dentro do LANF, né? Mas é um curso bastante mais amplo em relação à instrumentação nuclear. O que esse curso serve realmente é para introduzir o assunto de física nuclear aplicada, né? Aplicada a alguma área do conhecimento. Como é uma área, como a gente está falando de aplicação em análise de materiais, tem muita sinergia com a física da matéria condensada, né? Tem muita sinergia com todas as áreas que envolvam algum tipo de caracterização de materiais, né? Então, tem muita interdisciplinaridade entre o que eu vou falar nesse curso com física do estado sólido, né? Então, ele serve talvez para estabelecer essa ponte entre as duas disciplinas. Ele oferece um treinamento para análise de materiais com feixes iônicos, então eu espero que no final desse curso você esteja apto a analisar as técnicas que são feitas no LANF e que você consiga submeter pedidos de medida e que eventualmente a gente possa estabelecer colaborações fora do escopo da disciplina, né? Também tenho como objetivo atrair estudantes que queiram trabalhar nessa área, né? Eu sei que tem estudantes que têm orientação acadêmica ainda, essa é uma possibilidade se alguém tiver interesse, e também dar uma perspectiva diferente aos alunos de pós-graduação, tanto do ponto de vista daqueles alunos que trabalham com materiais, ter uma perspectiva de física nuclear, mas também daqueles alunos de física nuclear terem uma perspectiva de aplicação e de física da matéria condensada, né? Então aqui tem um cronograma inicial, uma proposta inicial do curso, né? Eu coloquei aqui ainda como se fosse no horário como proposto pela CPG. Assim que a gente definir o horário,
final da disciplina, eu vou alterar esse cronograma e vou disponibilizar no Moodle, mas aqui dá para a gente ver algumas coisas, né? Por exemplo, essa aqui é a aula de introdução ao curso. Então, na sexta-feira, teríamos uma aula de introdução, na verdade, é uma aula de conceitos básicos aqui, de física moderna. Depois temos uma aula de conceitos básicos de física de feixes iônicos aplicados à caracterização de materiais, associado a uma atividade prática. Então, depois de cada aula teórica, tem uma atividade prática, como vocês podem ver aqui, né? Então, depois dessa aula de conceitos básicos, vem algumas aulas de fundamentos, né? E no Fundamentos 3, danos e sputtering, danos aqui é danos em materiais causados pelo feixe de íons, ele é seguido por um tutorial, o tutorial do programa Stream, e depois desse tutorial vem o que a gente chama de atividade prática para nota. Veja, aqui tem algumas atividades práticas, onde a gente pretende fazer alguma simulação, alguma discussão dos conceitos das aulas teóricas numa aula síncrona, né? E nessa aula aqui, além da aula síncrona, eu vou deixar algumas atividades para serem feitas durante a semana, que vão ser entregues no Moodle, valendo alguma nota, tá? Depois vem a aula de instrumentação nuclear. Veja que depois da aula de instrumentação nuclear não vem uma aula prática, tá vendo? É uma aula puramente informativa aqui. Depois vem a aula de PIXI e PIG, que são duas técnicas de espectroscopia, usando feixes de íons, seguido por uma atividade prática. Depois vem o tutorial do PyMCA, é um programa que a gente usa para analisar os espectros PIXI, e aí sim vem uma atividade para nota relacionada à análise de espectros PIXI. Depois temos a aula de RBS e FRS, que são duas técnicas de espectrometria, né? Temos aqui um feriado, depois uma atividade prática. Vem o tutorial do SINRA, que é um programa que a gente usa para analisar os espectros RBS, e em seguida uma atividade prática para nota. Depois vem a aula de EBS e NRA, que são duas outras técnicas. Temos aqui uma semana praticamente sem aula, uma atividade prática, um tutorial do programa Multisinra, que é um programa que a gente desenvolve no LANF, e uma atividade prática final de nota. Aqui eu coloquei como previsto 3 aulas, onde o que eu pretendo fazer é uma atividade com vocês, onde eu vou distribuir alguns artigos que são relacionados à análise de feixes iônicos, né, ou a aplicação dessas técnicas, e eu vou pedir para que vocês preparem uma apresentação de uns 20 minutos, alguma coisa assim, falando para os seus colegas a respeito desse artigo. Se vocês conhecerem na área de vocês algum artigo onde se aplica essas técnicas e qual é a contribuição dessa técnica na sua área, uma proposta de leitura desse artigo seria muito bem-vinda, né? Então eu vou disponibilizar alguns artigos, vocês vão poder escolher, ou vocês vão poder propor algum artigo na área de vocês que possa ser discutido em grupo, né? A intenção é também que eu e o professor Manfredo, a gente contribua para a discussão, olhando o artigo e fazendo comentários nessas apresentações, né? Bom, então esse aqui é basicamente o curso que a gente projetou, né? Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, algum comentário. Por mim, tudo bem aqui. Ótimo. Tem uma alteração, né, além dessa questão do horário que a gente vai fazer, que é o seguinte: essa aula e a atividade do Pixie, eu vou mover ela para o final do curso, né? Porque esse aqui é um período em que o professor Manfredo vai estar de férias, e é ele que vai fazer as atividades do Pixie, né? Então, ela está aqui porque eu soube que ele ia entrar de férias ainda hoje, então no cronograma ela ainda aparece aqui, mas vai ser movida para o final aqui, tá? Antes da atividade do trabalho final. Depois
da atividade prática valendo nota do programa Multisim. Bom, então, como é que vai ser o esquema do curso, né? Essas aulas, como vocês podem ver, elas estão numeradas meio estranho, né? Aula 1, 2, 3, 4, mas aqui 1, 2, 3, 4, 5, aqui já seria aula 7 ou aula 6, alguma coisa assim, mas tem um número meio diferente aqui. Isso porque essas aulas aqui, essas aulas teóricas e as aulas de tutoriais dos programas, elas são aulas gravadas, né? Então, essas aulas já estão disponíveis, né, para vocês assistirem. Eu peço que vocês não saiam assistindo as aulas lá para frente, né? Vamos fazer isso juntos, vamos fazer isso aos poucos, né? A intenção aqui, a ideia é que vocês assistam essas aulas, né, que estão gravadas, elas têm tipicamente 1 hora de duração, como vocês podem ver, e no horário da disciplina, a gente se encontre para discutir a aula, né, tirar dúvidas e etc, né? Então, essas aulas estão gravadas, eu vou passar o link para vocês, mas a intenção é que quando tiver prevista essa aula lá no cronograma, que você chegue na aula síncrona com essa videoaula já assistida, com as suas dúvidas anotadas, para que a gente discuta sobre ela, tá? Tem uma questão que, para dar uma sequência no curso, para não deixar que as pessoas assistam aos vídeos só na atividade para nota e evitem as discussões nas aulas síncronas, o que a gente vai fazer é colocar uma condição aqui de que cada videoaula teórica ela vai ser seguida por um questionário de 5 perguntas de múltipla escolha. A intenção aqui não é colocar mais uma atividade que vai consumir o seu tempo. É mais uma espécie de um milestone, alguma coisa assim. Que você assista o vídeo, responda essas 5 perguntas, que elas vão ter um nível de dificuldade apenas para checar que você assistiu o vídeo, e esses questionários vão ser disponibilizados no Moodle, de forma que você não atrase a sequência de vídeos dentro do curso, né? Então, eu peço que vocês sigam isso aqui, né, para a gente fazer dar esse andamento no curso, para que a discussão fique mais rica, né, para que não fique o curso solto enfim, para que haja uma participação, né? A adesão nas discussões vai ser muito mais fraca se o pessoal não assistir os vídeos antes das aulas, né? Então, eu peço que vocês façam esse questionário. Além disso, a nota final do curso vai ser 60% da média das atividades práticas, valendo nota, né, e 40% do seminário final do curso, né? Então, não teremos prova, teremos mais essas atividades. As atividades para nota, elas vão ter um prazo para fazer alguma coisa do tipo de 1 semana, alguma coisa assim, tá? E vão ser sempre atividades em grupo. A gente vai ver se a gente vai fazer em dupla ou em trio. Eu preferia que fosse em dupla, mas a gente discute isso de acordo com o número de alunos que tem na disciplina. A bibliografia tem uma série de livros interessantes, né? Tem o Particle Induced X-Ray Emission, do Johansson. Esse aqui é o livro, basicamente, que inaugurou essa técnica. O Johansson é o cara que fez o conceito dessa técnica de caracterização de materiais, então ele é um livro muito importante para essa técnica aqui, né, para a fundamentação dessa técnica. E ele é um livro muito interessante, porque depois da parte teórica, ele tem uma parte bastante longa a respeito de aplicações de Pixie. É claro que essa parte de aplicações está meio datada, porque esse livro foi escrito há muito tempo atrás, mas é uma forma de inspirar bastante o uso dessas técnicas, né? Serve como dessa técnica Pixie, é bastante ilustrativo nesse sentido.
no curso a gente vai ter coisas mais novas a respeito de Pixie, né? Então, mas o que tem nesse livro ainda é interessante. Depois vem Ion Solid Interactions, que é um livro basicamente onde a gente aprende sobre a interação de feixes iônicos com a matéria. Ele é muito bom para estudo dos danos que o feixe pode causar na sua amostra. Nas técnicas de caracterização de materiais, a dose que a gente deposita na amostra é muito baixa, né? O dano é praticamente imperceptível. Mas a gente no LANF também faz alguns serviços de irradiação em longo prazo, que é para produzir esses defeitos, né? Então aqui também tem um conteúdo bastante interessante a respeito disso. Uma componente bastante importante das técnicas de caracterização de materiais é uma variável física chamada stopping power, poder de freamento, que é a desaceleração que o íon sofre quando ele entra no material, né? A gente vai estudar isso, mas o livro mais importante no estudo do poder de freamento é esse livro aqui, que dá origem ao programa SRIM, que a gente vai aprender a usar nesse curso. Tem o livro Ion Beam Analysis, Fundamentals and Applications, do Nastase, Meyer e Wang. É um livro bastante interessante, ele é bastante geral, né? Tem muitos detalhes importantes, o curso é amplamente baseado nesse livro. Tem o outro livro, Atomic and Nuclear Analytical Methods. Aqui, nesse livro, são abordadas técnicas que vão além do que é oferecido no LANF, né? Por exemplo, XRF, Mossbauer, XPS, NAA, Nuclear Activation, alguma coisa que eu não me lembro. E depois vem Ion Beam Spectroscopy Techniques, que são as técnicas que são oferecidas no LANF, né? Então, desse livro aqui é bastante interessante, mas a gente só vai usar metade dele, praticamente. Tem uma apostila da Agência Internacional de Energia Atômica, chamada Instrumentation for Pixie and RBS, que é bastante interessante, principalmente nesse período de pandemia, onde a gente não vai ter acesso ao laboratório. Nessa apostila é descrito como deve ser feita essas medidas, quais são as condições, qual é o arranjo experimental, como ele é determinado, etc. Ele é muito mais técnico do ponto de vista da construção do arranjo experimental do que na fundamentação das técnicas, mas ele é bastante interessante. E também temos um texto em português, a dissertação de livre docência do professor Manfredo, Os Elementos na Matéria. Ele pode ser encontrado no portal Teses USP. Ele também aborda todas as técnicas de uma forma bastante generalista, né? Tem algumas aplicações, e é uma alternativa bastante boa para os alunos que têm dificuldade com inglês. Mas eu gostaria de reforçar que na pós-graduação vocês pratiquem o uso dos outros livros em inglês também, né? Bom, como eu disse, esse curso ele é feito para fomentar o uso do LANF, né, para habilitar o uso do LANF por parte de vocês. Nesse curso de introdução estaria previsto uma visita ao laboratório, mas por motivos de pandemia a gente não vai poder fazer isso, né? Então eu coloquei aqui algumas fotos para que vocês pelo menos vejam como é o acelerador de partículas que gera o feixe que vai fazer, que a gente usa para irradiar as amostras, para fazer as análises. Aqui está o painel de controle do acelerador de partículas, o computador que faz a aquisição dos dados, né? Aqui é a eletrônica nuclear, que vai controlar os detetores, e aqui estão as estações de análise. Então aqui tem a estação de análise para fazer Pixie, aqui a estação de análise para fazer RBS, e aqui a estação de análise de feixe externo, né? Que a gente faz Pixie e RBS em ambiente de ar, né? Então, basicamente, aqui é uma figura ilustrativa, esquemática do LANF, né? Esse aqui é o sistema injetor do acelerador, onde a gente tem uma fonte de íons, aliás, duas fontes de íons que geram o feixe. A fonte, essa aqui azulzinha, é a fonte RF, onde a gente usa para produzir feixes de partícula alfa. E aqui a fonte SNICS, onde a gente usa para fazer feixes de prótons ou de íons pesados, né?
um eletroímã seletor, para a gente poder escolher qual é o feixe que é produzido na fonte de íons que vai ser acelerado. Aqui é o acelerador em si. Esse aqui é um arranjo de sistemas para otimizar o feixe para ser acelerado, né? Depois temos aqui um sistema focalizador e um eletroímã para selecionar qual é o arranjo experimental que vai ser utilizado, né? Então, aqui tem um esquema da câmara Pixie, a câmara multipropósito que a gente usa para RBS e o feixe externo. O LANF ele foi fundado em 1992 com o objetivo de prover análises para estudos atmosféricos e dar suporte à pesquisa em microeletrônica da USP, né? Como eu acredito que vocês vão ter essa percepção ao longo do curso, essas técnicas elas tiveram um grande impulsionamento pela microeletrônica e pela análise de filtros atmosféricos, né? Hoje em dia a gente usa essas técnicas para muito mais coisa do que isso, mas o que impulsionou essas técnicas no começo foram essas duas áreas. Esse laboratório já foi coordenado pelo professor Juan Carlos, depois pelo professor Manfredo, e atualmente quem coordena o laboratório sou eu, né? Bom, para quem não conhece o LANF, aqui está o Instituto de Física, né? Aqui é o edifício principal. Eu sei que tem alguns alunos aí que nem foram no Instituto ainda, mas, enfim, o dia que você for no Instituto, você pode reassistir esse vídeo e aí tudo vai fazer sentido. Então aqui tem o edifício principal, aqui tem a lanchonete, né? Tem a escada que vai para o Peletron, né? Aqui no meio do caminho tem o tokamak, mas aqui fica o auditório Abraão de Moraes, que é o principal auditório do Instituto, né? E quando você chega aqui, na altura do laboratório Peletron, tem um jardinzinho. No lado oposto à entrada do Peletron, tem a entrada do edifício Van de Graaff, que é onde fica o LANF, né? Então, quando vocês forem nos fazer uma visita, por favor, se dirijam a esse edifício aqui. O meu escritório fica aqui no edifício REPIC, que é um pouquinho depois, né? Tem um estacionamento aqui, onde vocês podem me encontrar para discutir dúvidas, colaboração, medidas, etc., né? Aqui fica o Departamento de Física dos Materiais, né? Então, aqui é mais ou menos para dar uma noção de onde fica o LANF. Normalmente, para fazer uma análise no LANF, o que você faz é uma discussão prévia, né, com o pessoal, com o staff do LANF, seja eu, seja o Kleber. Uma vez que está definido que as técnicas de feixes iônicos podem te ajudar e quais são as características de experimento que você quer realizar, então você faz o preenchimento desse formulário, que está no site do LANF, na opção Análise e Agendamentos, solicitar análise. Então aqui você preenche os dados, tem que preencher o nome do seu orientador. Na verdade, o pedido vai em nome do orientador, com o favorecido estudante, né? Tem consultar a agenda para você ver os dias disponíveis, né? E, enfim, tem uma série de perguntas a se responder, mas é sempre conveniente que você discuta essa medida com o staff do LANF. Tanto porque a técnica pode não ajudar você, tanto porque o equipamento pode se encontrar fora de operação, ou coisa desse tipo, né? Mas, de uma vez que esteja tudo certo, que a sua pesquisa já esteja em andamento, que já foi discutido anteriormente, não tem coisa nova a se fazer, você pode simplesmente entrar aqui, solicitar uma nova análise, ir para o LANF, deixar suas amostras lá e pegar o resultado depois. O resultado, bom, esse resultado que você pode pegar, ele varia com uma série de condições de contorno, mas a gente pode discutir isso mais para frente. Oi, por favor, alguém tem pergunta? Oi, aqui é o Rodrigo. Então, eu já utilizei o LANF uma ou duas vezes antes por algumas amostras durante o mestrado. Uhum. E uma coisa que a gente teve experiência foi do LANF tá passando por vários problemas, né? Como é que tá a operação atualmente do LANF? Ele tem... Então, eu não tenho certeza quando foi que você encontrou os problemas,
3 anos atrás. Então, porque o que acontece é que agora, por conta da pandemia, o acelerador está em shutdown, né? Ele está desligado. Né? Então, agora que as condições estão permitindo mais gente dentro do laboratório, a gente está realizando o turning on do acelerador, né? Então a gente espera que problemas ocorram, porque é o típico desse tipo de equipamento, né? Mas a gente espera que em breve a gente esteja em operação novamente. Esse é um equipamento, Rodrigo, né? Isso. Esse é um equipamento, Rodrigo, que ele é muito sensível, sabe? É um trabalho bastante complicado manter ele funcionando, até que a gente tem tido sucesso em obter coisas do tipo 1 ano e meio, 2 anos de funcionamento apenas com uma manutenção preventiva, né? Mas quando a gente tem manutenções corretivas, elas demoram bastante tempo e é bastante traumático para os usuários, como eu imagino que deve ter sido para você, né? Foi. Então, é uma questão que a gente procura evitar ao máximo, mas tem condições que fogem totalmente do nosso controle, né? Por exemplo, a gente decidiu fazer o shutdown completo do acelerador nessa pandemia porque uma bomba turbo pifou. E uma bomba turbo é uma peça do acelerador que custa aí entre 10 e 20 mil dólares, e quando ela pifa assim inesperadamente, a gente tem que arrumar 10, 20 mil dólares, né? Então, ainda mais num período de seca de investimento em ciência, é uma situação bastante complicada. A gente teve uma sorte muito grande que essa bomba que pifou, ela estava dentro da garantia. Então a gente já recebeu a bomba nova, mas a gente ainda não instalou porque o acelerador está em shutdown, né? A gente optou por isso para que não tivesse problemas mais sérios, né? Porque, por incrível que pareça, um equipamento não funcionar desgasta os outros, né? É uma situação de equilíbrio instável, né? Então, a gente está nessa condição e eu espero que a gente se restabeleça logo, que a gente consiga atender as suas demandas o mais rápido possível, mas eu quero que você perceba que a gente se esforça muito para que essas condições sejam minoritárias, digamos assim. Não, eu entendo completamente, porque eu tive de perrengue com o meu equipamento também. Também trabalho com alto vácuo, então. Uhum. Eu vou, o dia que a gente tiver a possibilidade de fazer uma visita, eu vou convidar todos os alunos, espero que você possa comparecer, e aí você vai ver que o acelerador ele é composto por diversos equipamentos ligados em série, né? Então, quando eles todos funcionam como chave E, né? Então, se uma das chaves está no não, aí é difícil ter uma combinação que seja favorável. Mas, enfim, é um equipamento bastante sensível e com manutenção extremamente cara, né? Então, tem essas condições de contorno. Respondi a sua demanda, a sua pergunta? Não, claro. Muito obrigado. Então, como eu falei, o resultado que você obtém do LANF depende de uma série de condições de contorno, né? Então, se a sua medida é uma medida simples, é uma medida que você consegue analisar os seus resultados, você só precisa dos espectros, você mesmo vai processar os dados, então você conversa com o pessoal do LANF, acerta a medida que você vai fazer, preenche o formulário, e depois que a medida está feita, você recebe uma ficha de dados, onde vai estar o número de série dos espectros que você vai relativo à sua amostra, e com o login e senha para que você possa acessar o portal de espectros do LANF, que fica no deuterio.if.usp.br, né? Quando você acessa esse portal, você encontra uma agenda aqui, né, onde você pode clicar no dia que você mediu, você vai ver todos os números de série que foram medidos naquele dia, você pode escolher múltiplos espectros aqui, e fazer um download dos seus dados, e aí você pode processar os dados. Tem o termo de uso do LANF, que prevê que nessas condições, onde você
pega os dados, analisa e resolve tudo por si próprio, a única condição que tem de uso do LAMF é que seja para uso acadêmico e que quando você tiver algum tipo de publicação, seja um relatório interno, seja sua tese, seja um artigo, que você faça um agradecimento ao LAMF relativos às medidas de feixes iônicos que foram executadas no seu trabalho. Essa é a única condição. Agora, se você tem uma demanda um pouco mais complicada, uma coisa que exija um esforço muito maior, em que você acredita que o staff do LAMF pode ser útil para realizar uma parceria com você, a gente pode fazer as suas medidas em uma condição de colaboração, né? Onde o que a gente oferece é que a gente processa os dados para você, provê algumas projetos de medidas, porque vocês vão ver que ao longo do semestre que as técnicas de feixes iônicos elas são muito passíveis de projeto, né? Tem uma componente bastante artesanal, digamos assim, onde você usa a sua experiência para realizar diversos experimentos para poder caracterizar a sua amostra. E aí, quando a gente consegue oferecer esse tipo de input para os usuários, a gente faz isso em termos de uma colaboração, né? Bom, então aqui tem o que a gente discutiu até aqui foi como vai ser o curso, o que o LAMF faz, como faz, o que você vai poder fazer depois desse curso, né? Então, essa apresentação foi bem para dar boas-vindas para você para esse curso. E aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta antes da gente discutir a questão dos horários. Bom, não tendo perguntas, nem sei se a audiência ainda persiste na aula, mas vamos lá para a questão do horário. Então, essa aqui é a última tabela, né, do Doodle. A gente vê que, por exemplo, que segunda-feira das 4 às 6 tem 12 adesões, né? Tem 11 adesões aqui, ó, quinta-feira das 4 às 6, tem 11 adesões na terça das 2 às 4 e mais 11 das 4 às 6, né? Então estamos quase atingindo um consenso entre todos os alunos matriculados, né? Peço que mesmo aqueles que já votaram, que revejam as suas opções aqui, eventualmente você pode fazer uma forcinha aí, pegar um horário que tem uma adesão maior para a gente finalizar logo essa discussão e partir para as aulas, né? Como eu falei no e-mail, eu gostaria que a gente encontrasse esse consenso para que todos os alunos fossem atendidos, né? É uma coisa meio complicada, uma disciplina optativa, sazonal, aperiódica, né? Deixar alunos para trás, isso é bastante ruim. Bom, eu particularmente estou até revendo aqui. Eu não sei se você. Eu posso acessar lá o Doodle e adicionar mais algum horário? Ou... Você pode editar a sua própria. Eu posso editar a minha própria? Isso, quando você achou. Todo mundo pode editar de todo mundo, na verdade, mas do lado do seu nome aparece um lapisinho quando você passa o mouse em cima. Ah, tá. Porque eu tenho que confirmar um horário para poder. Mas aí eu poderia adicionar mais um, mas eu não acho que vai mudar muita coisa, na verdade. Entendi. É uma questão bastante... O bom seria que a CPG tivesse colocado em outro horário. Eu não sei se fui eu que cometi erro, em algum momento eu deveria ter pedido algum horário, não sei. Mas colocar uma disciplina de alta demanda como mecânica estatística junto foi uma... Eu acho que a CPG costuma fazer muito isso justamente porque muitas vezes a gente tem consegue ter essa liberdade de a gente organizar nós mesmos. Eu já tive outras matérias que aconteceu a mesma coisa. Bom, então aqui tem o ambiente do Moodle, né? E também tem
a lista, a playlist com as aulas do curso, né? Aqui, nessa mesma playlist, eu vou adicionar as aulas que a gente está gravando, né? Eu não sei se vão ser todas as aulas que a gente vai gravar, não sei se a gente vai gravar as aulas das atividades práticas, mas pelo menos algumas aulas a gente vai gravar e eu vou adicionar nessa playlist, né? Então eu vou pegar aqui o link e colocar no chat, o link da playlist, mas também eu vou disponibilizar, assim que a gente fechar o horário, essa página, esse PDF aqui, que é a descrição do curso, onde vocês vão encontrar a ementa, o critério de avaliação, o cronograma, e aqui os links para as aulas, né? Então, assim que você clicar aqui, ele vai para a videoaula no YouTube. Eu não sei se todos têm familiaridade com Python. Python é uma linguagem de alto nível, digamos assim. Não que você tenha que ter um conhecimento profundo de Python, não é essa a questão. Mas a gente vai ter aqui um repositório de códigos, onde nas atividades práticas vão ter algumas simulações, né? E provavelmente elas vão ser em Python. É possível que você faça, e pelo menos é assim que eu estou projetando essas atividades práticas, para que você passe pelo curso inteiramente sem saber Python, né? Mas pode calhar de você querer entender alguma função, como ela funciona, e aí pode ser que um conhecimento de Python te ajude em alguma coisa. Então, é um link para o GitHub. Deixa eu pegar aqui um link para o GitHub. Um repositório para o curso. Ainda não tem nada lá, né? Mas basicamente o que eu estou planejando é que aqui tenham alguns Jupyter Notebooks que vocês possam abrir no Google Colab. Assim vocês não têm que instalar nada, não têm que preparar nada no computador de vocês, vai estar tudo nesse Google Colab, basta ter uma conta do Google que vai abrir automaticamente, ou do Google ou da USP, né? Então, vai ser mais ou menos nesse ritmo, tá? Essas atividades, elas também vão ser em grupo, e basicamente o que a gente vai fazer é dentro da plataforma do Google Meet, eu vou criar algumas subsalas, onde vocês vão poder se reunir em grupo, discutir a atividade, depois que termina, volta para a sala principal, e a gente discute a finalização da atividade. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta? Então, uma pergunta, mas falar com o pessoal aí, se vocês quiserem montar um grupo do WhatsApp, que aí a gente já pode se organizar para estudar e para. Bom, muito bom. E para até combinar duplas aí, as atividades. Eu não sei como é que você pretende fazer, Thiago. Olha, eu gostaria sim, era uma coisa que eu ia discutir com vocês, para a gente criar um grupo ou no WhatsApp ou no Telegram, para que a gente possa discutir. Para mim, nessas aulas remotas tem sido uma ferramenta bastante útil na disciplina, mas eu também não tenho nada contra vocês fazerem um outro grupo na discussão entre vocês também, alguma coisa desse tipo. Mas eu vou criar um grupo, eu só queria discutir com vocês se esse grupo é no WhatsApp ou no Telegram. Eu gosto mais do Telegram, mas eu sei que o WhatsApp costuma ser mais utilizado. Por favor, põe no WhatsApp, gente. Põe no Telegram, não. No WhatsApp, entendeu? Não sei se o pessoal prefere, mas eu preferia no WhatsApp. Tem algumas pessoas têm restrição ao WhatsApp por causa dos termos de privacidade, né? Então, alguém tem alguma coisa contra o WhatsApp? Já vendeu todos os dados, já, não, vamos no WhatsApp mesmo, já aceito todos os cookies, vamos, eu já vendi minha alma para Google, já vendi minha alma para o WhatsApp também. Então. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou criar o grupo, vou criar um link de convite e coloco na página PDF da descrição do curso. Acho que é o suficiente ou não? Acho que sim. Ou manda por e-mail também o link. Que aí facilita também para. Tá. Aí depois que tiver todo mundo inscrito, eu vou desativar esse link por recomendação da USP. Tá bom?
Tem tido alguns problemas, né? O pessoal entrando sem. Exatamente. Então, depois que tiver todo mundo, aí eu vou cancelar o link e aí vai ficar como se fosse um grupo privado. Tá bom? Então, ficamos assim. Vou criar esse grupo do WhatsApp. E eu vou permanecer aqui mais um tempo, se alguém quiser falar comigo, mas em princípio esse é o fim da aula. E se alguém quiser discutir mais alguma coisa a respeito do que a gente discutiu aqui. Mas até sexta a gente decide o resultado do Doodle, né? Até sexta-feira. Eu quero muito decidir isso o mais rápido possível. Então, mas aí a intenção é decidir isso. A aula de sexta ainda vai ser na sexta, é isso? Então, por enquanto, a previsão é que a aula seja sexta às 10 da manhã, a não ser que a gente mude o horário. O horário da CPG está valendo, a não ser que a gente mude, essa que é a questão. Bom. É porque essa primeira aula ela é como se fosse uma revisão de física moderna, então não é um aquecimento para o curso, então por isso que eu acho que ainda dá para a gente fazer dessa forma. Mas a segunda aula aí já tem que estar definido o horário certinho. O horário certinho. Bom, pessoal, então é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a gravação. Professor. Oi. Só queria, então, só para confirmar, na próxima aula a gente vai discutir o conteúdo da aula 1 da playlist, né? Exatamente. Tá. Ok, obrigada. Nada.